No vídeo de revisão anterior, eu falei um pouco sobre o início do cisma dos donatistas lá no norte da África. Aqui, caminhamos então para os últimos 60 anos de controvérsia. Então, foi um cisma que durou mais de 100 anos e como que foi resolvido. O grande astro da igreja donatista, depois de Donatos de Cartago, que morreu em 355, foi Parmeniano. Ele assumiu a liderança do cisma, sendo bispo de Cartago. Era um homem muito culto, que falava bem, que escreveu uma série de cartas, de manifestos contra a Igreja Católica, defendendo as ideias donatistas. Os ataques dos Circonceliones aos católicos continuaram, muitos deles extremamente violentos, ameaças a proprietários de terra, ameaça a bispos católicos e uma tendência cada vez maior dos donatistas de apoiarem rebeliões ou qualquer movimento violento de contestação à autoridade do Império Romano. No entanto, esse período que vai de 363 a 393, esse período aí de Parmeniano, é de relativa calma no que diz respeito a perseguições. Os donatistas não foram perseguidos nesse período. Parmeniano então escreveu um livro chamado Adversus Ecclesiam Traditorum, contra a Igreja dos Traidores. Lembrando, esse era a acusação mais comum dos donatistas, que na Igreja Católica havia muitos bispos que na época da perseguição tinham entregue as escrituras, entregue os vasos sagrados, então eram traditores, porque trado em latim é entrego. Então, nesse livro, o que ele fazia? Ele culpava a Igreja Católica pelo cisma, lá de 311. Acusava a Igreja de recorrer à violência do Estado contra os donatistas, afirmava a invalidade dos sacramentos católicos, porque para os donatistas, os bispos católicos, mesmo os que não tinham nada de entregar os livros sagrados para o Estado, não eram traditores, mas estavam em comunhão com bispos que eram traditores, então o sacramento deles não valia. Era uma igreja impura, enquanto os donatistas se proclamavam a igreja dos santos, dos puros. E como os donatistas tinham feito eleger lá em Roma um bispo, um antipapa, eles diziam que eles eram a única igreja. Afinal, a igreja donatista é no mundo todo, tem até um bispo em Roma. Mas a verdade é que, por exemplo, no Oriente, aquela parte do Império Romano que falava grego, não tinha donatista nenhum. Era um fenômeno principalmente do norte da África. Aconteceu que Rogato de Cartena, que era um bispo donatista, ele ficou escandalizado porque os Circonceliones praticavam muitas violências. Então ele pensou, falou, olha, não tem cabimento uma coisa dessa. Como pode uma igreja que disse a igreja dos puros recorrer à violência, recorrer a assassinato, recorrer a espancamentos? E ele fez um cisma dentro do cisma. Ele era um bispo donatista e fez um cisma dentro do cisma. Criou um pequeno grupo que foi chamado de Rogatianos, por causa do nome dele, Rogato. O Império Romano, nessa época, estava numa crise enorme. Era o princípio da crise que, 100 anos mais tarde, levaria à queda do Império, do Ocidente. Eles precisaram levantar impostos. Afinal, os custos com o exército, as invasões bárbaras cada vez mais frequentes, era necessário contratar mais soldados, reforçar as fronteiras, e esses pesados impostos levaram a uma rebelião na África entre 372 e 375. O guia dessa rebelião, o cara que foi o general
dos rebeldes se chamava Firmo. E esse Firmo era donatista. Então, lembra que os donatistas acusavam a Igreja Católica de perseguidora, usava o Estado para combater os donatistas. O que os donatistas fizeram quando o Firmo tomou o poder de uma vasta região lá da África? Perseguiram o cisma de Rogato. Usaram de violência, de perseguição contra os cismáticos dele. O antigo donatista Rogato, que se separou por não concordar com a violência dos Tirconceliones. Essa rebelião foi derrotada pelo Império Romano e o imperador Valentiniano do Ocidente, em 376, publicou um decreto dizendo que era indigno do sacerdócio o bispo que praticasse o rebatismo, que era uma prática donatista. Em 376, proibiu as reuniões donatistas. No entanto, eu não tinha dito que praticamente não houve perseguição aos donatistas até 393? Isso porque, apesar desse monte de lei, o Império Romano nessa época estava mais ou menos igual ao Brasil. O negócio é ter a lei no papel, outra coisa é a lei pegar. Então, apesar das leis emitidas pelo imperador, ninguém fez essas leis serem cumpridas lá na África. Então, não houve, na prática, nenhuma perseguição até a morte de Parmeniano em 393. Então, foi um período de calma para os donatistas, que eles, utilizando seja da violência, seja de propaganda, acusando os bispos católicos de tradutores, acusando os bispos católicos de corruptos, de se aliarem ao Estado, fazendo propaganda daqueles dentre os seus que tinham morrido na perseguição passada, dizendo que eram mártires. Então, tudo isso foi fortalecendo o donatismo, de forma que, quando Parmeniano morreu, o donatismo provavelmente era maioria na África. Havia mais donatistas do que católicos. Ticônio foi um leigo donatista, um teólogo lá da cidade de Cartago, e que confrontou teologicamente Parmeniano. Parmeniano, esse bispo aqui, que governou por 30 anos a principal diocese donatista, que era Cartago. Ticônio, ele insistia com Parmeniano que eles não podiam se considerar a igreja dos santos, que os donatistas tinham essa pretensão. E ele diz, porque desde o início havia traditores, ou então bispos que foram ordenados por traditores, até entre os donatistas. Então ele defendia que os bons deveriam suportar os maus até o fim dos tempos. Só Jesus queria fazer o juízo, mesmo dentro da igreja. Isso tem uma série de parábolas, né? Por exemplo, do trigo e do joio. Só quem faz a separação é o juízo final. Parmeniano não concordou com Ticônio, fez um sínodo em Cartago e condenou Ticônio como herético, expulsando ele do donatismo. Ticônio, então, não é que ele reagiu, fundou uma igreja própria ou se fez ordenar bispo, mas simplesmente se dedicou à vida intelectual. E dois principais livros que ele escreveu, Liber Regularum, que dava os princípios teóricos para a exegese alegórica da Bíblia. Exegese alegórica é aquela em que você enxerga, especialmente no Antigo Testamento, uma alusão, uma prefiguração dos mistérios da fé ou do Novo Testamento. Então, isso já era feito pelo próprio São Paulo. Via lá a pedra que Moisés tirou a água no deserto e dizia, essa pedra é Jesus. Ou carta de São Pedro, que via na travessia do Mar Vermelho um símbolo do batismo. Então, Ticônio escreve esse livro com uma série de regras,
quais regras para uma correta interpretação da Bíblia. E esse livro foi tão importante que ele influenciou Santo Agostinho quando Santo Agostinho escreveu De Doctrina Christiana, a doutrina cristã, que tinha essa mesma pretensão de explicar como se deve ler a Bíblia, e a última parte do livro é como se deve explicar aos fiéis aquilo que você conseguiu identificar na Sagrada Escritura. Ticônio também escreve um comentário, um super Apocalipse, que ele pega esses princípios da exegese e lê o livro do Apocalipse. Colocando lá no livro do Apocalipse a controvérsia, da igreja donatista contra a igreja católica. E ele falava de dois povos, um santo e um pecador, que estavam em conflito durante toda a história. Ele chegava a chamar esse povo pecador de cidade do demônio. E essa ideia de dois povos em conflito ao longo de toda a história, até o juízo final, influenciou Santo Agostinho. Então veja que Santo Agostinho, apesar de Ticônio ser donatista, Santo Agostinho soube reconhecer a grandeza intelectual dele, a inteligência dele. E esse livro, esse comentário ao Apocalipse, influenciou Santo Agostinho na composição do livro A Cidade de Deus. Declínio donatista. Donatus foi o grande líder do donatismo de 314 a 355. De 363 a 393, mais 30 anos, o grande líder foi Parmeniano, que também foi a grande prosperidade do donatismo, foi nessa época. Quando Parmeniano morreu em 393, o episcopado católico era minoria. Tinha menos bispos católicos, menos fiéis católicos do que donatistas. Não havia bispos católicos com grande capacidade intelectual. Então, se por um lado você tinha Parmeniano escrevendo um montão de livros, de cartas, acusando a igreja disso e daquilo, os bispos católicos não conseguiam responder da mesma forma, não conseguiam responder com vigor intelectual. Sucedeu Parmeniano um homem chamado Primiano. Esses nomes aí da controvérsia donatista às vezes são difíceis de lembrar porque são parecidos. Por exemplo, só Donato aí deve ter uns 10. É presbítero Donato, é diácono Donato, é bispo Donato, é funcionário do império Donato significa doado, né? Então era um nome muito comum, e o problema é que a gente pode fazer confusão. Então, Primiano, bispo de Cartago, depois de Parmeniano. Então ele assumiu em 393. Só que esse Primiano, ele era extremamente autoritário, temperamental. Então um diácono lá de Cartago, chamado Maximiniano, em 393 não concordou com a maneira autoritária dele agir, se fez eleger bispo, mais outro cisma. Então veja, o grande problema desse espírito de seita, dessa ideia de nós somos contra o mundo é contra nós, e nós somos os puros, os perfeitos, não somos como a igreja corrupta. O problema é que esse tipo de mentalidade leva a ficar procurando cisco no olho dos outros. Então, um movimento sectário sempre sai em múltiplas seitas, sempre sai em divisão e divisão e divisão e mais divisão. Houve também, no ano 397 e 398, uma rebelião de um líder militar romano chamado Gildo. Gildo é o nome em latim. No livro que eu li, que está em italiano, está lá Gildone. Mas esse Gildo era um comandante militar no norte da África. Ele percebeu a fraqueza do Ocidente, o Ocidente lutando contra os bárbaros, o imperador lá na Europa com muita dificuldade de enfrentar essas guerras. Ele então, vendo a insatisfação popular lá do norte da África, ele começa uma rebelião. E essa rebelião ganha o apoio dos donatistas, ganha o apoio dos Tirconceliones, que aproveitaram esse
líder militar e aproveitaram para queimar igrejas, expulsar bispos católicos das basílicas, ameaçar proprietários de terras católicos. Então, aproveitaram esse período aí de pouco mais de um ano para tocar o terror ali no norte da África. E esse líder militar, Gildo, foi derrotado pelo imperador Honório. Então, mais uma vez, uma rebelião militar no norte da África, apoiada pelos donatistas contra o Império Romano. Isso explica, de certa forma, por que o Império Romano perseguiu os donatistas. Então, aquilo que era um conflito teológico, um conflito de disciplina eclesiástica, com o tempo vai ganhando cada vez mais contornos de revolta política. Nesse período, um bispo católico chamado Optato de Milevi escreveu Adversus Parmenianum Donatistam contra o donatista Parmeniano. Parmeniano é aquele primeiro lá que foi 30 anos bispo de Cartago, bispo donatista de Cartago. Lembrando, cidade grande tinha 2 bispos, o bispo católico e o bispo donatista. Cidade pequena, em geral, tinha um bispo só. Quem tinha maioria tinha bispo, o outro era expulso, né, da cidade pequena. Então, esse Optato de Milevi escreve esse livro e o próprio Charles Pietri, que é o que escreveu o livro do qual estou me baseando, ele diz que esse Optato de Milevi não é que ele era assim genial. Era um escritor ali esforçado, mas a igreja na África não tinha, a igreja católica não tinha assim, muita força intelectual nessa época. Os bispos, a maioria, eram extremamente medíocres. Mas esse Optato de Milevi escreve lá contra os donatistas, dá alguns fatos históricos que mostram que o primeiro bispo Ceciliano, que foi perseguido pelos donatistas, estava certo, que ele não foi condenado, que ele foi falsamente acusado, e dá a tese católica dos sacramentos. O que os donatistas diziam? O sacramento não vale se o ministro for injusto. Se o padre ou o bispo for um canalha, for um pilantra, for um herege, ou então, se o bispo em questão foi ordenado por um outro que era assim, por um outro bispo que foi um traditor na época da perseguição, ou seja, que entregou a Bíblia para as autoridades, então o sacramento dele não vale. O batismo não vale, a ordenação não vale. Por isso que aqueles fiéis católicos que se tornavam donatistas eram rebatizados. Aliás, os donatistas às vezes chegavam em uma comunidade rural pequena com os circonceliones, né, com pau, pedra, com espada, etc. e tal, e batizava todo mundo à força. Então era um movimento realmente assim, fanático. E Optato de Milevi dá a tese católica, que depois vai ser brilhantemente demonstrada por Agostinho. Se um bispo justo e santo batiza, é Cristo quem batiza. Se é um canalha que batiza, é Cristo quem batiza, porque o sacramento vale por causa de Cristo, não por causa da qualidade moral do ministro. Acontece então em 387 o batismo de Santo Agostinho em Milão. Em 388 ele volta para a África, abandona a sua brilhante carreira de orador. Ele era retórico do imperador. Então ele tinha uma brilhante carreira pela frente, ele larga tudo, volta para a sua cidade, Tagaste. Lá faz uma espécie de mosteiro laico, né? Não era propriamente um mosteiro, mas ele chama esse período de Otium Vitae Christianae. Otium é oposição a negotium, ou seja, você se afasta das atividades cotidianas do mundo para um período de contemplação, estudo. É nesse período que ele escreve seus diálogos filosóficos, nesse período de Otium Vitae Christianae. Só que um determinado dia ele estava na cidade de Hipona, ele foi lá participar da missa, e o bispo de Hipona era grego.
Então tinha muita dificuldade de falar latim e não conhecia os dialetos daquela região ali que os romanos chamavam esses dialetos de púnico. Então esse bispo falou lá para a Assembleia: olha, eu preciso de padres que me ajudem, eu preciso de pessoas que saibam pregar a palavra de Deus, tem donatista por toda parte, a nossa igreja é minoria, eu preciso de quem me ajude. Santo Agostinho já era famoso, já era escritor, o povo sabia que era um homem piedoso, era um servo de Deus, então pegaram Santo Agostinho pelo colarinho e levaram lá para frente. Ele não queria, ele pediu para não ser feito presbítero, disse que, olha, eu fui maniqueu, eu não quero, mas o povo falou: é você mesmo, pronto, acabou, e por fim ele aceitou e se tornou presbítero de Hipona. Como o bispo não pregava bem, porque ele tinha dificuldade com a língua latina, Santo Agostinho se tornou o pregador oficial de Hipona. 4 anos depois, esse bispo morre e Santo Agostinho se torna o bispo da cidade de Hipona. Só que ele não se converteu sozinho. Ele tinha uma série de amigos que participaram desse Otium Vitae Christianae, que depois se tornaram bispos também. Então, dos amigos de Santo Agostinho, esses 4 aqui principalmente, e depois se tornou amigo no episcopado dele, Aurélio. Aurélio se tornou bispo de Cartago. Santo Agostinho aqui, em Hipona. Alípio se tornou bispo na cidade natal de Agostinho, Tagaste. Pro futuro, em Tírata, que também é chamada de Constantina, mudou de nome em homenagem à filha do imperador. Severo se tornou bispo em Mileve. E Possídio, que foi um diácono, que depois, antes de se tornar bispo, ele foi diácono, e que escreveu a biografia de Santo Agostinho, se tornou bispo em Calama, que é aqui perto de Hipona. Então veja, essa região foi equipada de bispos extremamente preparados, extremamente inteligentes, e aqui que começa a reação intelectual da Igreja Católica contra os donatistas. Santo Agostinho escreveu mais de 20 tratados antidonatistas. Ele escreveu um Psalmus contra partem donati, que era uma poesia que foi escrita, não uma poesia semelhante a Virgílio, aos outros grandes poetas da língua latina, porque ele queria que fosse uma poesia popular. Ele escreveu com ritmo popular para que as pessoas aprendessem a cantar e assim o povão, a doutrina da Igreja Católica, chegasse no povão. Salmus contra partem donati. Ele escreveu contra a Epístola Parmeniani, lembra lá que o Parmeniano, aquele bispo lá de 363, 393, ele escreveu uma série de coisas contra a Igreja Católica, uma série de livros. Então ele vai e escreve esse livro refutando todas essas afirmações. Parmeniano diz isso, isso e isso. Ele vai e responde. Parmeniano disse isso, isso e isso. Ele vai e responde. Tanto que não temos mais esses livros de Parmeniano, mas a gente sabe o que eles diziam porque tem lá a refutação de Santo Agostinho. Ele escreveu contra litteras Peteliani. Esse Petiliano, esse homem que escreveu essas cartas, era um outro propagandista donatista. Curiosamente, ele estava se preparando para receber o batismo na Igreja Católica. E os donatistas pegaram ele à força e batizaram ele na Igreja Donatista à força. Depois, eu acho que ele, tendo contato com a doutrina donatista, ele gostou da ideia, né, de fazer parte de uma igreja dos puros, dos perfeitos, dos santos. Então, essa ideia agradou e ele se tornou, de fato, um donatista. E como ele era culto, ele era muito inteligente, ele escreveu uma série de cartas atacando a Igreja Católica e fazendo propaganda dos donatistas. Então, Santo Agostinho escreve também contra ele. E Santo Agostinho escreve o De Batismo e o De Unitate Ecclesiae para atacar os donatistas. O fato dos donatistas dizerem que o
o sacramento vale pela qualidade moral do ministro. Ele mostra que não, mostra na escritura, mostra na tradição da igreja, em São Cipriano, que era uma grande autoridade. E o De Unitate Ecclesia, Santo Agostinho acusa muitos donatistas do seguinte: vocês acusaram injustamente Ceciliano bispo. Injustamente. E vocês acusam de traditores até os bispos lá do Oriente, o bispo lá de Corinto, o bispo de Éfeso, o bispo de Constantinopla, que vocês nem conhecem, vocês nem julgaram, no entanto vocês acusam eles de traditores. Como pode ser a igreja de vocês a igreja de Deus se só existe na África? A igreja de Deus tem que existir em toda parte. E aí ele dá as citações da Escritura que fala que a igreja de Cristo estaria por toda parte. Então, Santo Agostinho, além desses escritos, ele escreve uma série de cartas, de outras coisas, e chamou muitas vezes os bispos donatistas para debates. Santo Agostinho, um grande retórico, um homem inteligentíssimo, uma memória espetacular, conhecia a Bíblia de frente para trás, conhecia os fatos da controvérsia donatista, e chamava o pessoal no debate. Porque quando ele era presbítero em Hipona, ele chamou para um debate o presbítero Maniqueu, uma outra heresia da época, que Santo Agostinho fez parte dela, inclusive. Ele chamou esse Fausto para um debate. Esse Fausto também falava bem, foi. E Santo Agostinho, em 2 dias de debate, acabou com o cara. O cara não tinha mais resposta, não sabia o que responder. E Santo Agostinho, com essa vitória no debate contra Fausto, ele percebeu que era um instrumento. Falou: olha, eu vou chamar meus adversários no debate, venço os debates e aí convenço eles a retornarem à igreja. Só que o bispo Primiano, que era aquele temperamental, autoritário, ele recusou. Ele falou: não, de jeito nenhum, vocês são minoria, nós não conversamos com os impuros, nós não conversamos com vocês aí que são a igreja dos traditores. Então, só vai haver um debate entre os católicos e os donatistas por intervenção do Estado romano, anos mais tarde, em 411. Repressão estatal ao donatismo. Então, causas da repressão. Primeiro, a violência dos Tirconcellioni, atacando as pessoas, queimando propriedades, etc. Depois, os batismos forçados. Imagina, você está lá tranquilo, lá na sua casa, chega um bando armado de donatistas e te batiza à força. E depois, aquele Gildo, aquele comandante militar romano que se voltou imperador e foi apoiado pelos donatistas, quando o Estado romano conseguiu acabar com a rebelião, o Estado romano ficou especialmente irado contra aqueles que apoiaram a rebelião. E nesse caso estavam os donatistas. Já existia uma lei do imperador Teodósio. O imperador Teodósio é o que transformou o cristianismo, religião oficial do império. Que ele tinha dito que um clérigo herético, lembrando, na época de Teodósio, o grande problema era o arianismo, que estava desaparecendo já, em 392, mas causou uma grande comoção na igreja por décadas, o combate contra os arianos. Então ele estabeleceu uma multa de 10 libras de ouro, dá mais ou menos 3,27 quilos de ouro. Então é muita coisa, uma fortuna, para os clérigos que fossem hereges. Só que os donatistas, nessa época 392, eles não eram considerados heréticos. Herege é o que nega um dogma de fé. Eles não diziam que Jesus era criatura. Eles não negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Então, não eram hereges. Eram considerados cismáticos, ou seja, que têm a fé cristã, mas que não querem a comunhão com o resto da igreja. Então, eles não entraram inicialmente nessa multa. No ano 403, Possídio, que é aquele que vai escrever a vida de Santo Agostinho,
ele foi espancado. Os Tircontieliones fizeram uma emboscada, ele estava passando, pegaram o Possídio, desceram o cacete nele, deixaram ele sangrando e conseguiu fugir por pouco. E ele conta na sua Vita Agostini, Vida de Santo Agostinho, que quase aconteceu a mesma coisa com Santo Agostinho. Porque como Santo Agostinho falava muito bem, muita gente começou a se converter ouvindo Santo Agostinho, eles pensaram, a gente tem que matar esse cara. Fizeram uma emboscada, Santo Agostinho se perdeu, não passou onde ele tinha que passar e por isso ele se salvou. Se salvou pela providência divina. Aconteceu que Maximiano, mais um Maximiano, nesses nomes do norte da África, todos muito parecidos, só lembrar, Maximiano de Bagai, era um bispo donatista que se tornou católico e foi agredido quase até a morte. Santo Agostinho, em uma carta, ele conta como isso aconteceu. Ele diz assim: o mencionado bispo de Bagai havia recorrido ao juiz ordinário e obteve a basílica da qual os donatistas haviam se apoderado à força, embora pertencesse aos católicos. Então, aconteceu o seguinte, os donatistas tomaram uma igreja católica à força. Esse bispo de Bagai, Maximiano, recorreu ao juiz, falou, olha, era nossa, eles tomaram à força. O juiz deu ganho de causa para ele. O que fizeram os donatistas? Diz Santo Agostinho, enquanto o bispo estava no altar, foi atacado com terrível violência e furiosa crueldade, sendo espancado com bastões, arma de toda espécie e até mesmo com as próprias tábuas do altar que haviam sido despedaçadas. Chegaram até a esfaqueá-lo na virilha, e pelo sangue que fluía da ferida teria ficado ali sem vida, se não fosse salvo por uma ferocidade ainda maior deles próprios. De fato, ao arrastá-lo pelo chão, depois de feri-lo tão gravemente, a poeira penetrada das veias abertas interrompeu a hemorragia que o teria levado à morte. Então ele tomou uma facada na virilha, e ali passa uma artéria muito grande. Começou a sangrar, e ele teria morrido de sangramento. Só que como o povo saiu arrastando ele, segundo Santo Agostinho, a quantidade de poeira, de ferida, ajudou a interromper a hemorragia. Finalmente, depois de ser abandonado por eles, os nossos tentaram levá-lo embora. Mas aqueles ainda mais furiosos e obstinados do que antes o arrancaram das mãos dos que o transportavam, maltratando e pondo em fuga os católicos, sobre os quais tinham superioridade numérica e facilmente inspiravam medo com seus métodos impiedosos. Levaram então o bispo ao topo de uma alta torre, de onde o lançaram ainda vivo, convencidos de que já estava morto. No entanto, o pobre homem caiu sobre um monte de terra fofa, onde foi visto, à luz de uma lanterna, por alguns transeuntes noturnos, que o reconheceram, recolheram e o levaram para a casa de alguns bons católicos, onde, após muitos dias de cuidados constantes, recuperou as forças, saindo de uma condição que deixava pouca esperança de sobrevivência. No entanto, já havia se espalhado até além-mar, ou seja, em Roma, a notícia de que ele havia sido assassinado por aqueles criminosos donatistas. Quando, porém, chegou à Itália, ou seja, esse bispo aí que quase morreu, que foi salvo ali na sorte, ele foi para a Itália. Mostrando-se vivo, para a grande surpresa de todos, então, com as numerosas, graves e recentes cicatrizes, demonstrou que os rumores sobre sua morte não eram inteiramente infundados. Santo Agostinho conta isso na carta 185. Então, veja, a violência dos Tircontieliones, dos donatistas, era grande. Santo Agostinho fala em outras cartas de um outro bispo que lhe arrancaram os dedos e um olho. Fala também de um diácono que foi assassinado. Então, juntou esse tipo de violência, os batismos forçados e a participação numa rebelião contra o Império Romano, o Império Romano começou a impor leis muito duras de perseguição aos donatistas. Um concílio, em 404, reunido em Cartago, pediu ao imperador que as penas dos hereges, aquela das libras de ouro, fossem aplicadas aos donatistas, já que eles praticavam o rebatismo. Então, foi identificado, Santo Agostinho é parte teológica disso, que a concepção dos sacramentos da parte dos donatistas era herética.
Não era uma heresia trinitária, não era uma heresia cristológica, porque não dizia respeito nem às pessoas da Trindade, nem a Cristo. Mas era uma heresia que se referia aos sacramentos. De 407 a 409, os donatistas foram expulsos das igrejas, foi promulgada multas e exílios àqueles que não quisessem aderir, não quisessem deixar o donatismo, e pena de morte para os que perturbavam cerimônias católicas. O que acontecia às vezes, os católicos estavam reunidos em determinado lugar, chegavam os tirocontieliones e saíam agredindo as pessoas, ameaçando de morte ou até praticando linchamentos, como a gente viu no caso daquele bispo Maximiliano de Bagai. E nesse período, Santo Agostinho escreve à autoridade proconsular, era um homem chamado Marcelino, pedindo que não se aplicasse em nenhuma circunstância penas violentas, porque no direito romano a confissão ela necessitava de tortura. Isso era parte do direito romano. Então, Santo Agostinho pede que não sejam aplicadas penas violentas, até em outra ocasião, que não tem a ver com o donatismo. Estava havendo lá no norte da África tráfico de pessoas. Então, grupos armados chegavam em vilas pequenas, prendiam as pessoas e vendiam como escravos. E aí, Santo Agostinho escreve a um representante do poder legal da época, dizendo que tinha que tomar providência, as pessoas estavam sendo presas, sendo vendidas como escravas, crianças, mulheres, nesse processo muitas mortes. Mas ele diz, mas que não seja nem admitido a prática. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo sabe o que é. Tinha o flagelo, que é o chicote romano, com nas pontas chumbo. Então, quando se batia com aquilo, realmente arrebentava a pessoa, acabava com a pessoa. Ele pede que não seja usado esse tipo de punição. E pede que não seja dada nem aos traficantes de pessoas, traficantes de escravos que escravizavam as pessoas e vendiam, a pena de morte. Santo Agostinho era definitivamente contra a pena de morte. E aí ele escreve uma carta, a epístola número 100, ao procônsul Donato. Eis um grande problema de estudar a controvérsia donatista. Só de Donato nessa época aí devia ter uns 10 ou mais mencionados. É presbítero Donato, é diácono Donato, é autoridade romana que chamava Donato, é o Donato que começou o cisma. Então é uma confusão. Mas enfim, esse sujeito aí era católico, procônsul, e em 408 Santo Agostinho escreve uma carta para ele dizendo o seguinte: portanto, ao instruir processos relacionados à igreja, mesmo reconhecendo quanto ela é alvo de infames injúrias, quanto isso a entristece, por favor, esqueça que tem o poder de condenar à morte e lembre-se, em vez disso, da minha recomendação. Não te envergonhes, filho honrado e muito amado, de que imploremos a ti a sobrevivência daqueles para os quais pedimos ao Senhor a conversão. Além do fato de que nunca devemos nos afastar do propósito de vencer o mal com o bem, tua prudência deve também considerar que ninguém, exceto os eclesiásticos, tem a incumbência de te apresentar causas eclesiásticas. Se, portanto, pensais em aplicar a pena de morte para tais crimes, nos impediríeis de denunciar os culpados ao vosso tribunal. Se os inimigos da igreja soubessem dessa nossa posição, agiriam com ainda mais audácia do que os salteadores, com o propósito de nos exterminar. E nesse caso, nos sentiríamos forçados a preferir abertamente ser mortos por eles, a denunciá-los aos vossos tribunais para que fossem condenados à morte. Então, o que Santo Agostinho está dizendo? Pedindo para o procurador, apesar da lei romana permitir que ele levasse à morte quem interrompesse cerimônias católicas, que ele não usasse. Porque Santo Agostinho diz assim, quem que vai ter que denunciar os donatistas que fizeram esse tipo de coisa? Os membros da igreja, os bispos, os padres. E nós não vamos fazer isso. E aí, se os inimigos da igreja souberem que a gente nunca vai denunciá-los
Porque, diz ele, seríamos forçados a preferir abertamente ser mortos por eles, a denunciá-los aos vossos tribunais para que fossem condenados à morte. Ele diz assim, a gente prefere morrer na mão deles do que denunciar a eles, sabendo que eles vão ser condenados à morte. Então ele pede encarecidamente que não se use a pena de morte contra os donatistas. O problema é que não é todo bispo que é Santo Agostinho e não é todo procônsul, toda autoridade romana que vai concordar com Santo Agostinho. Santo Agostinho sempre foi contra a pena de morte, mas ela foi aplicada, contrariando a vontade desse grande bispo e santo que é Santo Agostinho. Conferência de Cartago em 411. O imperador Honório ele teve que lidar com os bárbaros. Houve um saque de Roma em 410, destruiu boa parte da cidade, matou muita gente. Isso escandalizou o mundo inteiro. A grande cidade de Roma foi saqueada. Inclusive, Santo Agostinho escreve a Cidade de Deus também em resposta a isso. Que os pagãos diziam, como pode o cristianismo ser bom se foi só Roma adotar o cristianismo e o império começou a cair? Destruíram até a grande cidade. Então, Santo Agostinho escreve rebatendo isso. Mas, como nesse período o império estava com muita dificuldade, o imperador Honório pediu a Marcelino Flávio que organizasse uma maneira de acabar com o cisma, porque precisava de unidade para lutar contra os bárbaros. Então Marcelino prometeu aos donatistas, falou, vocês estão cheios de penas aí, de prisão, de expulsão, etc. e tal. Vamos fazer um debate. Se vocês vencerem o debate, eu vou abolir todas essas penas. E aí os donatistas foram em peso para um debate no dia 1º de julho de 411 em Cartago, chamada de Conferência de Cartago. Os católicos, os bispos católicos, tiveram o cuidado de diferenciar causa Tertulliano, ou seja, como começou historicamente o cisma, a perseguição ao bispo Ceciliano, que foi absolvido no Sínodo de Roma e toda a história da controvérsia donatista. O uso de violência dos dois lados, seja do Estado romano apoiado pelos católicos, seja do imperador Juliano, ou dos revoltosos, ou de outras autoridades romanas, que os donatistas apoiavam contra católicos e outros grupos minoritários cismáticos dos próprios donatistas. Então, os católicos quiseram diferenciar o problema histórico do problema teológico, que eles chamaram de causa ecclesiae. Ou seja, essa ideia de ter que ter uma igreja dos puros, que não aceita os pecadores, que não pode perdoar os traditores, e que o sacramento, para valer, o bispo ou o padre tem que ser santo. Se for um pecador, o sacramento não vale por si. Compareceram 286 bispos católicos e 283 bispos donatistas. Então, veja, em 411, ao que parece, podemos colocar aí 15 anos de trabalho de Santo Agostinho, dos seus amigos bispos, para convencer as pessoas, para converter os donatistas, deu certo o resultado. Podemos dizer que nessa época a Igreja Católica não era mais minoria. Pelo menos pelo número de bispos presentes, a gente pode dizer que estava meio a meio a situação. Não era todo mundo que podia falar, afinal, se 286 pessoas puderem falar de um lado e 283 de outro, vira uma confusão. Então se escolheram aquelas pessoas que queriam participar do debate e iam ter direito de fala. Santo Agostinho ficou com a parte eclesiológica, Alípio com a defesa jurídica da igreja. E quem comandava o lado católico era o bispo Aurélio de Cartago. Os bispos donatistas Primiano, Gaudêncio e Adeodato se saíram muito mal. Documentos apresentados no debate. Atas do Concílio de Roma. Com isso, os católicos apresentaram dizendo, veja, Ceciliano era inocente. Vocês acusaram ele em falso. Atas do Concílio de Cartago, do lado donatista. Donatistas diziam, tá vendo? Ceciliano foi deposto num concílio.
Mas aí surge um documento que os donatistas não conheciam e que foi uma espécie de bomba lá na Conferência de Cartago, que era um protocolo, uma reunião na cidade de Cirta em 305, então antes da eleição de Siciliano, mostrando que entre os primeiros donatistas, alguns deles eram traditores. Então, se eles acusavam os católicos, olha, a igreja de vocês não vale, o sacramento de vocês não vale, porque vocês estão em comunhão com os traditores. Os católicos mostraram para vocês também. E agora? Os donatistas não souberam responder. Então, se pode dizer que houve uma derrota intelectual dos donatistas nessa conferência. As atas foram publicadas, compiladas, do que se passou no debate, foram distribuídas pelas cidades do norte da África. E os bispos católicos faziam ler essas atas durante as quaresmas, porque foi uma vitória tão grande que eles mostravam, falaram, olha, veja aqui, eles não sabem responder a gente, não souberam responder. E os donatistas, então, perderam a sua vitalidade intelectual. Eles foram, de fato, vencidos. Some-se a isso o fato de que o Estado romano endureceu a perseguição contra os donatistas. Em 412, proclamaram leis mais duras, com pena de deportação para quem quiser se recusasse a voltar à comunhão. Um general chamado Heracliano se revoltou contra o imperador do Ocidente e começou uma rebelião. Então os donatistas aproveitaram essa situação. Heracliano não venceu a rebelião. Veja como esse final do Império Romano foi muito complicado, né? Os próprios generais romanos se voltavam contra o Império, arrasavam Roma, atacavam as cidades, as províncias. Foi um período muito conturbado. E os donatistas aproveitaram para acusar. Marcelino, aquele que organizou a Conferência de Cartago, aquele que era autoridade, acusaram ele e o seu irmão de corrupção e de participar da rebelião. Resultado, o general romano que venceu o Heracliano com a rebelião, que tinha feito a rebelião, justiciou, ou seja, matou sem julgamento, seja Marcelino, seja o seu irmão, porque eles tinham sido acusados pelos donatistas. Em 415, foi estabelecida pena de morte para quem fosse parte das reuniões ilegais. O donatismo era ilegal no Império Romano. Se você participasse de uma reunião donatista, pena de morte. Então veja, é o que eu falei. Santo Agostinho era contra a pena de morte, contra qualquer pena que envolvesse crueldade, violência. Mas Santo Agostinho não era um imperador, ele era um bispo. E acabou prevalecendo essa posição mais extrema. Com a desmoralização intelectual e a perseguição da lei, a igreja donatista perdeu completamente seu vigor. E poucos grupos que restaram desapareceram com a invasão dos vândalos na África em 430. Então, quando os bárbaros vândalos invadiram a África, já tinha poucos donatistas. Muitos se converteram, ou se converteram pelo amor, ou se converteram pela lei, né? Mas o fato é que o cisma terminou mais ou menos por essa época. E por último, menciono aqui um presbítero que se chamava Donato, mais um Donato, né? Na controvérsia, que no ano de 414 ele foi preso e tentou suicídio. Então ele foi preso, aí arrumaram um cavalo para ele, um cavalo para o outro donatista. E o que ele fez? Ele, provavelmente amarrado, né? Imagino que você prender alguém, você amarrava. Ele pulou do cavalo, tentou suicídio. Antes disso, ele já tinha pulado num poço. Ele preferia morrer a ser preso. E aí Santo Agostinho escreve uma carta, a carta 173, a esse Donato. E ele diz o seguinte: se pudesses ver a aflição do meu coração e a minha preocupação pela tua salvação, talvez tivesses piedade da tua alma e procurasses agradar a Deus ao ouvir a palavra, não nossa, mas dele mesmo.
e não gravarias na tua memória as sagradas escrituras para depois fechar tua inteligência diante delas. Então Santo Agostinho diz que quando ficou sabendo que ele tentou se matar, que ficou extremamente preocupado com o cara, com o donatista. Queixas-te de ser conduzida à salvação, enquanto vós tendes levado tantos dos nossos fiéis à perdição. Ora, o que desejamos nós, se não fazer-te prender, trazer-te até nós e manter-te sob vigilância, para impedir que te percas? Aqui, uma prática, podemos dizer, uma opinião teológica de Santo Agostinho que a pena, seja para um donatista, seja para qualquer outro que infringisse a lei, não poderia ser cruel e não poderia ser pena de morte. Deveria ser uma maneira de que a pessoa perdesse a possibilidade de fazer o mal. Então, que ela ficasse impedida de fazer o mal e que ela pudesse se converter, fazer o bem. Então, por isso a pena de prisão. Não é que Santo Agostinho fosse contra qualquer intervenção do Estado na controvérsia, porque, como nós vimos, havia violência física, pública, ameaças. Então, isso exigia, naturalmente, a presença do Estado. O que Santo Agostinho é contra aos excessos. O uso de tortura, o uso de penas violentas ou a pena de morte, também que ele sempre foi contra. Se te feriste, foi por culpa tua, pois não quisestes usar a montaria que te foi disponibilizada e sofrestes graves contusões ao te lançares ao chão por conta própria. Outro teu colega, conduzido contigo, chegou ileso, pois não quis causar ferimentos a si mesmo. Então ele está dizendo, olha, não venha depois querer acusar aqueles que te prenderam de que foram eles que te machucaram. Você que quis suicidar, que você quis pular. E aí, Santo Agostinho, ao longo da carta, ele menciona outras vezes que esse mesmo Donato aí tentou se matar. Menciona, as Escrituras explica como se matar para as Escrituras é errado, que Deus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E atentar contra a própria vida era uma maneira de ódio a si. Enquanto Deus havia estabelecido que nós devemos ter amor a nós mesmos. Senão não tem como amar o próximo. Quem atenta contra a própria vida, atentaria facilmente contra a vida do outro. Então, Santo Agostinho, nessa controvérsia, ele tem essa atitude pastoral, atitude também intelectual, de muita firmeza intelectual. E esse cisma, que durou mais de 100 anos, começou lá em 311, só foi acabar lá no século V, no meio do século V, quando finalmente não havia mais nenhum donatista.